Todas as vezes que falamos de serviço neste lugar, o meu coração ele pulsa mais forte. Porque, queridos, hoje pela manhã nós estávamos até falando, às vezes na nossa vida cotidiana nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor um trabalho para que Deus abra uma porta. E com o tempo, às vezes, nós vamos nos cansando daquele ambiente, você já não tem mais o prazer do primeiro dia de trabalho, aquele trabalho que talvez um dia se tornou o trabalho do seu sonho, ele se torna um trabalho enfadonho, te deixa cansado, até o dia que você perde o prazer de trabalhar. Alguém aqui já viveu essa experiência de estar numa empresa onde você perdeu o prazer de trabalhar? Gente, é horrível. Parece que o dia demora, parece que tu trabalha por plantão de 24 horas. É ruim de se falar do horário passar. Bom, mas quando se trata daquilo que nós vivemos aqui na casa do Senhor, falarmos sobre trabalho é algo muito bom, muito bom. Graças a Deus, desde o dia que eu ouvi a palavra do pastor, eu procurei me manter ocupado. Mas em meio a todo o trabalho, normalmente, de forma natural, todas as vezes que nós saímos de casa para ir trabalhar todos os dias, o que nos motiva a trabalhar normalmente é você saber que no 5º dia útil vai estar na conta, né? É isso que motiva a nossa vida. É isso que às vezes faz você acordar às 5 da manhã, tomar aquele café, enfrentar o Japeri lotado, ir lá para o centro do Rio, depois de um dia cansativo de trabalho, você volta cansado, exausto, e tem gente que só passa em casa mesmo para dormir, né? Aí pega, vai em casa, janta, dorme, no outro dia vai de novo. Mas o salário no 5º dia útil motiva a sua vida a você criar esse ciclo. E tem gente que vai de segunda a sexta, tem gente que ainda emenda em sábado e domingo. Bom, mas essa é a rotina de trabalho. E quando nós falamos da obra do Senhor, gente, trabalhar nesse ambiente, trabalhar para aquilo que Deus tem nos chamado para viver, é aí que às vezes a gente não consegue ter uma compreensão exata, e às vezes, se você não tiver o olhar clínico e bem preciso naquilo que o Senhor te chamou para viver e para o que Ele tem para a sua vida, você, assim como no seu trabalho dos sonhos, que às vezes você perde a expectativa e o amor pelo trabalho, você também perde o amor por aquilo que você faz pela obra do Senhor. E nós já vimos muitas e muitas pessoas chegarem nesse lugar, chegar com o coração motivado, impulsionado. Gente, eu estou aqui há 14 anos e o que eu vi de gente chegar com todo o gás, falar, não, eu quero trabalhar. Cantava aquele corinho antigo, eu quero trabalhar pro meu Senhor. Só os que são antigos aqui no São Simão, que conheceu essa igrejinha quando tinha um megafone, sabe? Então, o pessoal vinha motivado, né? Chegou motivado, e aí liderou departamento, e com o decorrer do tempo, o combustível foi acabando. E muitos esqueceram de reabastecer o seu tanque, o combustível acabou e acabou de vez. Teve gente que veio aqui, liderou, passou por aqui, perdeu a visão, perdeu a realidade do que o Senhor tinha o chamado para viver e foi embora. Bom, mas falando sobre trabalho, as primeiras mensagens do mês, elas foram bem incisivas acerca de trabalho, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a recompensa desse trabalho, porque às vezes o que nos faz perder o amor é não entendermos a recompensa que nos está proposta. Assim como é muito ruim quando você sai para trabalhar em uma empresa, chega no 5º dia útil, você não recebe, você fica desmotivado. Quem trabalha em empresa aí que atrasava muito o salário sabe que é ruim. Chega no 5º dia útil, você já se programa para as suas contas, e aí chega lá na hora, você não recebe, irmão, complica a sua vida toda. E na obra do Senhor? Aquelas vezes expectativa de receber uma promessa mediante ao que você está fazendo, receber uma bênção, receber um milagre. Às vezes nós começamos a trabalhar para o Senhor motivado, interessado em viver algo novo na presença de Deus. E com o decorrer do tempo, as nossas expectativas não são atendidas.
Deus não faz aquilo que é o desejo do nosso coração. E aí a grande pergunta é, e aí, o que você faz da sua vida? O que nós vamos fazer da nossa vida? Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3. O texto diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Mais uma vez o verso de número 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Senhor como a nossa herança, e o tema dessa mensagem é: o Senhor é a nossa herança. Pedro, iniciando aqui a sua primeira carta, ele traz para nós um entendimento acerca daquilo que nós iremos desfrutar futuramente. Ele traz aqui para a gente a ideia de algo que o Senhor está guardando para aqueles que são seus, para que no último dia eles possam desfrutar de alguma coisa. Algumas versões vai dizer que essa herança é uma herança que não perece, uma herança que não murcha, uma herança que não pode se perder, que o próprio Senhor guardou nos céus para cada um dos que são seus. E falar dessa palavra chamada herança é algo que nos motiva. Eu não sei se alguém aqui é herdeiro de algo milionário. Se for, gente, me ajuda aí, divide comigo, tá? Porque é sempre bom ser abençoado. Mas todo herdeiro, ele tem uma expectativa de como vai viver ou vai desfrutar. Tem herdeiro que é bastante interesseiro, ele ora logo para o pai morrer para que ele possa usufruir daquilo que o pai vai deixar. Tem alguém aqui com essa pressa, com essa urgência? Ah, não, hoje está todo mundo atento, viu? Ninguém levantou a mão. Então, Pedro vai trazer para nós esse entendimento que nós somos possuidores de uma herança que ainda não nos foi entrega plenamente, mas que o Senhor está guardando nos céus. E nessa noite eu quero falar tudo aquilo que eu for mencionar, eu quero ser bem direcionado com o que a Bíblia nos instrui, para que não haja nenhuma divergência, para que eu não traga nada de mim mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer, lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 12, que o Senhor nos fez idôneos, o Senhor nos fez aptos para participarmos da herança dos santos na luz. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz que o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento. Paulo diz que o Senhor iluminou a nossa mente para que saibamos quão maravilhosa é a herança que o Senhor tem preparado, tem guardado para aqueles que são seus. Então, precisamos partir de um entendimento, mediante a tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quando se findar os nossos dias, quando chegar o tempo onde o anjo chamar a nossa senha, ou o Senhor vier para buscar a sua igreja, querido, existe algo reservado para aqueles que decidiram permanecer firmados no Senhor. Existe uma herança, existe algo que o próprio Deus tem guardado para cada um dos que são seus. Paulo, quando ele está diante de Agripa, lá em Atos, capítulo de número 26, verso de número 18, ele diz que, em sua defesa, ele diz que ele foi chamado pelo Senhor para pregar o evangelho ao povo gentil ou aos gentios. Ele foi chamado para trazer a realidade daqueles que estavam nas trevas para a luz, daqueles que estavam nas mãos de Satanás
para viverem agora sobre o governo de Deus. Ele diz que ele veio para pregar e trazer o entendimento do perdão que foi concebido a cada um através da pessoa de Cristo e a herança entre os santificados pela fé. E precisamos compreender como doutrina fundamental aquilo que precisamos viver em Deus, para que possamos ser possuidores dessa herança. E o escritor aos Hebreus, ele vai mencionar que Cristo, ele é um mediador, ele é o nosso mediador para que possamos ter posse, ou possamos possuir essa herança que é eterna. Bom, mas precisamos entender que toda vez que a Bíblia vai mencionar ou vai trazer para o nosso entendimento essa realidade acerca de uma herança que nós iremos receber no Senhor, ela está trazendo para nós uma ideia de algo espiritual, algo que vamos viver na eternidade, algo que não iremos viver aqui agora, momentaneamente, mas aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Então, em meio a tudo o direito que possamos ter para possuir essa herança, Cristo precisa ser o mediador, para que possamos ter de fato em nós as marcas ou as propriedades de que Cristo vive em nós e somos cordeiros com Cristo de tudo aquilo que Deus tem. Bom, então, herança para o povo judeu era algo que tinha uma particularidade ou uma visão muito interessante. Por quê? Porque quando eles se voltavam para uma promessa de Deus como herança para o seu povo, eles se lembravam da aliança que Deus havia feito com Abraão, quando chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Então, Abraão obedece à voz do Senhor, e depois de muitos anos lá na frente, o Senhor concede aos filhos de Abraão aquela terra a qual Deus havia prometido para cada um deles. Eles se tornaram possuidores daquela herança a qual Deus tinha preparado para eles naquele tempo. Então, precisamos entender que para nós, nesse tempo, existe uma promessa, existe uma herança, mas ela não pode ser tão desejada, ou não pode ser desejada de se viver com a expectativa como o povo judeu tinha, como os descendentes de Abraão tinham, de viver uma promessa de habitar numa terra a qual o Senhor havia preparado. Quando Deus traz para nós, na nova aliança, um entendimento acerca da aliança que Ele tem conosco e da herança que nos aguarda, o Senhor está querendo trazer para nós um entendimento de que é algo totalmente espiritual. E aí, para fazer com que a nossa mente crie um entendimento ou consiga compreender de forma bem clara essa dimensão daquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, eu quero destacar 4 pontos ou 4 tópicos aqui que vai nos fazer ter uma compreensão do porquê nós temos o Senhor como a nossa herança. Porque o Senhor, Ele se coloca como a herança daqueles que são seus. E esse é o ponto, querido, crucial, onde nossa vida precisa estar bem resolvida. Porque, queridos, às vezes nós viemos para este lugar, nós nos aproximamos de Deus, passamos a vir à igreja, porque acreditamos que Deus tem uma promessa para a nossa vida. Deus vai mudar a história da nossa vida, Deus vai nos fazer prosperar, Deus vai mudar a história da nossa casa, Deus vai nos dar casa, Deus vai nos dar carro, Deus vai nos dar tudo, nós vamos desfrutar. E às vezes, querido, muitas pessoas passaram na história da igreja, muitas pessoas se frustraram ao começar a caminhar no Evangelho, porque elas criaram uma ideia de uma promessa firmada com o seu próprio coração e não foi uma promessa estabelecida no coração de Deus. E aí, como diz um corinho antigo aí que mora o perigo.
E aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. Então precisamos ter muita cautela acerca disso. Bom, então para termos uma linha de entendimento clara acerca do Senhor como a nossa herança, no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, vai narrar a história de quando Moisés está lá no monte e o povo lá embaixo decide fazer um bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte com as pedras da lei, com as tábuas da lei, e ele vê o povo adorando aos bezerros de ouro que foram criados, ele olha para aquele povo e ele chama os descendentes de Levi, aqueles que, em meio ao ambiente de idolatria, eles decidiram se manter leais ao Senhor. E a partir daquele momento, Deus faz um voto com aquele povo. Então, no Antigo Testamento ou no Pentateuco, nós vamos ver que quando o povo de Israel está ali caminhando, a tribo de Levi, ela trabalhava especificamente para cumprir uma função, devido ao posicionamento que ela teve mediante ao momento de idolatria que o povo se perdeu e deixou de adorar ao Senhor para adorar os bezerros de ouro. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ele pega aqueles homens e eles matam aproximadamente o número de 3.000 homens naquela noite. E o Senhor ali faz uma aliança com eles. E aí nós vamos ver agora já o povo entrando na terra de Canaã, desfrutando daquela terra, e há uma palavra direcionada para aquela tribo. A tribo de Levi, ela teve uma herança, ela recebeu a sua possessão de forma diferenciada. Eu quero pedir que você coloque aí para mim, Josué capítulo de número 13, versículo de número 33. Josué 13, 33. O texto diz assim: a tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Mais uma vez, a tribo de Levi, porém, não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança dele, como já lhes disseram. Bom, em meio a toda a divisão, quando eles entraram na terra, em meio a todas as posses que foram distribuídas, cada uma das tribos recebeu a sua parte. Porém, a tribo de Levi, ela tinha um chamado, ela tinha um papel específico. Eles eram responsáveis por todo o cuidado, por toda a preservação do santuário do Senhor e de servir ao Senhor. Eles eram responsáveis por ser os condutores da presença de Deus. Eles carregavam a arca da aliança consigo. Então, o Senhor separa aquela tribo para que eles tivessem um trabalho específico durante todo o seu papel, durante todo o seu funcionamento, ou durante todo o momento em que ele precisava, em que eles fossem servir em meio àquela terra. E aí, o que traz o entendimento, o que essa palavra traz o entendimento ao nosso coração? Que assim como a tribo de Levi, querido, o maior entendimento que nós precisamos ter em nós é que, em meio a tudo aquilo que nós podemos viver como igreja nesse tempo, eu sei, é muito bom criar uma expectativa de que Deus vai mudar a nossa história, de que Deus vai nos dar coisas, querido. E eu já falei uma vez isso, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu entrei com a expectativa de que Deus mudasse a minha vida, irmão. Estava tudo ruim, irmão. Qualquer R$1 que o Senhor colocasse na minha conta, já estaria bom, estava ruim, não tinha nada. E, de fato, muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor com essa expectativa. Mas o Senhor está nos levando a um tempo de compreendermos que
que o nosso interesse ao entrarmos neste lugar, ou de vivermos, executarmos, trabalharmos na obra do Senhor, o nosso olhar não pode estar preso naquilo que Ele vai nos dar materialmente ou humanamente, mas naquilo que Ele já fez por nós. Porque a partir do momento em que a nossa expectativa está naquilo que o Senhor vai fazer, e muitas das vezes, querido, na maior parte das vezes, quando falamos de promessa, de algo que nós iremos viver no Senhor, são ideias e teses que nós criamos no nosso coração. Não foi o Senhor que prometeu. E aí nós nos frustramos, nos decepcionamos. Por quê? Porque as promessas foram promessas criadas no nosso coração. É por isso que Pedro, ele traz logo ao nosso entendimento essa realidade. O que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus é uma herança que Ele tem guardado consigo. A nossa herança está com Ele. E ter um entendimento, assim como a tribo de Levi teve, é algo que vai ser esclarecedor para o nosso coração. Porque aí, querido, nós já não entramos aqui com as expectativas apenas de levantar as nossas mãos quando for entoado o hoje o meu milagre vai chegar. Não, querido. Nós passamos a fazer as coisas para a obra do Senhor crescer, para que o reino do Senhor se desenvolva e avance, sem nenhuma pretensão no nosso coração daquilo que o Senhor vai fazer. Sim, nós acreditamos que aquilo que é necessário, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, mas o nosso coração não está apegado a isso. É por isso que nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver homens tendo a sua vida, o seu modelo de vida sendo vivido de forma diferenciada. Davi, no Salmo 16:5, ele declara: Senhor, Tu és a minha porção e a minha herança. Um rei, querido, que tinha tudo. Um rei que já havia conquistado muitas coisas. Ele vira e declara: Senhor, Tu és a minha porção e a minha herança. Semana passada, o Wilder leu um texto aqui de um momento drástico da vida de Davi. Mas aquele homem que já havia conquistado de tudo, agora, diante da sua realidade humana, pobre e pecadora, ele diz: Senhor, não tire de mim o Teu Espírito, devolve-me a alegria da salvação. Você tem ideia do que é isso? É como se Davi estivesse olhando e dizendo: Senhor, o que eu conquistei, um reino bem-sucedido, o que eu conquistei até aqui, não dá para se dimensionar. Eu coloco como nada diante da oportunidade de ter o Teu Espírito fluindo em minha vida e ter em meu coração a alegria da salvação. Essa expectativa, esse desejo que o Senhor quer ver fluindo no nosso coração nesse tempo, querido. E aí, vamos mais longe. Asaf, escrevendo um dos seus salmos, ele declara que o Senhor era a sua porção. Ah, querido, eu acredito que é isso que o Senhor quer nos fazer viver nesse tempo. É isso que o Senhor quer nos fazer compreender. E já parou para pensar como nos dias da tribo de Levi, aqueles homens, eles eram, por ter uma vida diferenciada, o Senhor se tornou a sua porção. E a eles foi dado o papel de serem os cuidadores do santuário de Deus. A eles foi dado a missão de ser os condutores da Arca da Aliança que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aí, você lembra o que o mesmo Pedro, do texto que nós vemos, declara lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 9? Nós somos a geração eleita, os sacerdotes reais,
nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu entendimento de que nós também somos sacerdotes. Nós representamos um sacerdócio sobre a terra nesse tempo, querido. E assim como os sacerdotes do Antigo Testamento eram responsáveis por conduzir a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, nós temos a presença do Senhor fluindo dentro de nós, e Ele tem nos chamado a ter essa compreensão e esse entendimento. Porque o primeiro ponto é: nós herdamos o Senhor. O segundo ponto é: nós também herdamos a Cristo. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 27. Põe aí para mim, por favor. Olha o que Paulo vai dizer. A estes, Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É por isso que o texto que nós mencionamos aqui do escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo, ele é o mediador, querido. Ele é o mediador de todo aquele que se torna herdeiro daquilo que Deus já decretou como herança, como promessa para todos aqueles que são seus. E aí, querido, quando nós temos esse entendimento de que nós herdamos ao Senhor, de que herdamos a Cristo, querido, andamos mais convictos. E as lutas e as dificuldades dessa vida, em meio a tudo aquilo que nós estamos executando, porque o maior desafio às vezes estamos empenhados em fazer a vontade de Deus, estamos empenhados em trabalhar para o Senhor, mas quando as nossas expectativas não são atendidas, nós desanimamos. E nós temos enfrentado isso, querido. Nós sabemos muito bem o que é viver isso. Nós já estamos aqui diretamente com liderança desde a época que tínhamos o departamento dos adolescentes. E ter ideia do que é desânimo nós sabemos. Porém, querido, saber aquilo que nós carregamos e aquilo que Cristo confiou a nós vai ser o nosso combustível, vai ser o que vai nos impulsionar a vivermos uma vida pautada naquilo que o Senhor nos prometeu, não como bênçãos ou algo material, não como uma prosperidade terrena, mas daquilo que nós iremos viver com Ele. Porque muitas das vezes, queridos, nós viemos para cá desanimados. Nem sempre o nosso coração estava radiante ao chegar nesse lugar, mas nós sabemos, temos algo bem convicto em nós acerca daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que decidem perseverar até o fim. Então, não é promessas, não são bênçãos que movem o nosso coração, mas é aquilo que, por sermos propriedade do Senhor e termos em nós, ou levarmos em nós tudo aquilo que Ele tem prometido para o seu povo, é o que nos motiva. E sabe o que mais me motiva em entender e viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? É saber que, por mais que eu não tenha tudo que eu queira, por mais que eu não desfrute de tudo aquilo que eu desejo, sobre a minha vida não há nenhuma condenação por ter Cristo no meu coração. Porque quando eu entendo que o Senhor é a minha herança e que eu também herdei a Cristo, o que traz contentamento ao meu coração é saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que motiva o nosso coração é olhar para o apóstolo Paulo escrever em Romanos 8 e dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que nos motiva é entender, querido, que
em Cristo, por estarmos conectados em Cristo e entender que Cristo é a nossa herança, nós somos alvos de um amor imensurável, aonde Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus manifestado através da pessoa de Cristo. Por isso precisamos ter isso esclarecido no nosso coração e na nossa mente. E um dos textos que nós mencionamos aqui é que Deus nos fez entender em Cristo, fez com que a nossa mente fosse iluminada, para que nós desfrutássemos da herança que o Senhor tem para aqueles que são seus. Terceiro ponto, nós herdamos também o Espírito Santo. E esse é um ponto crucial para nós como igreja nesse tempo. Coloca aí para mim, Efésios capítulo de número 1. Versículo 13 e 14. Olha o que o texto diz. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa... Está fraco. A garantia da nossa... até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É por isso que precisamos entender que nós também herdamos o Espírito Santo. E Ele está em nós, Ele é o selo. Paulo vai dizer que Ele é o penhor da aliança que nós temos com o Senhor. É o penhor que nos dá entendimento de que a nossa salvação no Senhor está garantida. Por isso nós não podemos nos perder. Por isso que precisamos entender que temos em nós a realidade de Deus, o Senhor como nossa herança, Cristo como nossa herança e também o Espírito Santo. É por isso que lá em João, no capítulo de número 14, Jesus conversando com seus discípulos, homens agora abatidos, porque Jesus estava informando para eles que ele iria para o Pai. Jesus diz para aqueles homens: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, ele habita em vós. Como herança, queridos, temos o Espírito Santo habitando em nosso coração, trazendo vida à nossa vida e nos fazendo entender que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior. Paulo também vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, verso de número 12, que o Senhor não nos deu o espírito do mundo, mas sim o que vive o Espírito de Deus, para termos o conhecimento do que nos foi dado pela graça. Mais à frente ele vai dizer no capítulo de número 6, no verso de número 19, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele traz o entendimento àquela igreja, e traz o entendimento à igreja de Corinto. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? E aí, querido, precisamos entender do porquê o Senhor nos concedeu tudo isso, para vivermos como igreja nesse tempo. Porque hoje pela manhã nós estávamos falando aqui, e lemos o texto de Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Jesus dizendo aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E às vezes nós não temos o entendimento, a ideia geral do que é ter em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito atuando e fluindo em nossas vidas, como selo, como marca em nós, de que nós somos do Senhor e o Senhor é nosso.
e de que nós também, nos fim dos nossos dias, ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possuiremos tudo aquilo que Ele tem preparado para os seus. O Espírito Santo é a garantia daquilo que o Senhor já prometeu à igreja, querido, e Ele está em nós, Ele também é a nossa herança. Ter o entendimento disso faz com que nós venhamos ter uma vida bem resolvida, querido. E aí, o texto consequente que nós vemos de 1 Pedro. Põe para mim agora aí, por favor, o verso. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 5. O 4 vai dizer, volta no 4 e a gente lê o 4 e 5. O texto que nós vemos no início é: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desde... Calma aí, mudou a versão ali. É o 4, mas bota na versão que ficou com a anterior, se eu não me engano, foi a NA. Ou se não, deixa ter. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para os seus. Verso de número 5. Que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada nos últimos tempos. Então precisamos entender que nesse tempo, nós herdamos o Senhor, nós herdamos a Cristo, nós herdamos a salvação, nós herdamos o Espírito Santo. E o quarto e último ponto, nós herdamos a salvação e o reino de Deus, querido. Nós herdamos a salvação e o reino de Deus. O texto diz que Ele tem guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. O texto que foi lido aqui pela pastora na devocional, esse texto precisa ser o texto que motiva a nossa vida. Mateus, capítulo de número 25, se puder pôr para mim o verso de número 24. Olha o que o texto diz, querido. Chegando por fim, o que tinha Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar, ou em algumas versões, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Temos a salvação garantida no Senhor. E também temos um reino que nos aguarda, querido. É por isso que precisamos entender o que nos motiva a trabalhar na obra do Senhor. O que nos motiva a estar aqui e executarmos algo pelo Senhor nesse lugar, querido. Eu sei, talvez muitos de nós entramos aqui com a expectativa de que o Senhor faça algo diferente em nossa vida, mas isso não pode ser o que motiva o nosso coração. Isso não pode ser o que impulsiona, ou não pode ser o combustível da nossa caminhada na fé. Sabe por quê, querido? Um entendimento de herança na eternidade, ou daquilo que nós iremos desfrutar na eternidade, vai fazer com que a nossa fé não desfaleça aqui nessa vida. Porque aqui nós estamos dispostos, ou estamos tendenciados a passar por diversos tipos de dificuldade, lutas.
Mas se o nosso olhar estiver fixado naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é a nossa herança, querido, nós enfrentaremos dificuldades, passaremos por lutas, talvez não viveremos promessas que nós achamos que o Senhor precisa nos fazer viver. Talvez você, é uma realidade, talvez você mora de aluguel e você nunca tenha a casa do seu sonho. Talvez você nunca tenha o carro dos seus sonhos, querido. Talvez você não tenha uma quantia na sua conta bancária a qual você sonha em ter. Talvez você não faça a faculdade dos seus sonhos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se permanecermos firmados no Senhor e tendo o entendimento de que Ele é a nossa herança, naquele grande dia estaremos com Ele na eternidade. É por isso que homens que tiveram uma visão ou uma compreensão da eternidade tiveram as suas vidas transformadas. E tudo aquilo que lhes atraía a estar com o Senhor perdeu o interesse, perdeu-se a importância diante daquilo que eles haviam contemplado. Você lembra de Isaías? Quando ele tem aquela visão e ele se depara diante da eternidade, se depara diante daquilo que é a nossa herança, ele olha e declara: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E a partir daquele dia, querido, a vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Você lembra do Estevão sendo apedrejado, querido, prestes a morrer por amor ao Evangelho? A Bíblia vai dizer que os olhos de Estevão foram abertos e ele viu o Senhor. E a partir do momento que Estevão viu o Senhor, aqueles que o apedrejavam, ele nem os conseguiu ver como réus, a ponto dele dizer: Senhor, eu não os vejo como culpado pelo que estão fazendo. Mas sabe por que, querido, Estevão teve essa visão? Porque o olhar de Estevão estava fixado na eternidade, naquilo que o Pai sempre declarou que era a herança, a promessa da igreja, querido. Você já parou para associar a preciosidade que é os céus quando João relata o que ele viu em Apocalipse? São coisas extraordinárias, querido. E é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E aí, querido, lendo os escritos de Paulo, eu fico encantado. Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, se eu não me engano, no capítulo de número 12, ele vai dizer algo acerca de uma experiência que ele viveu. Conheci um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, Deus sabe. Mas Paulo diz que ele ouviu coisas a qual não é lícita o homem ouvir. E aí eu entendo porque Paulo é esse homem encantado por cumprir o propósito, por trabalhar sem ter a importância daquilo que as pessoas estão achando. Paulo é esse cara motivado em fazer viagens missionárias. Paulo é esse cara apaixonado por ver pessoas se rendendo ao Senhor. Paulo é esse cara totalmente dedicado e empenhado a uma vida de serviço para que o reino de Deus cresça e se desenvolva, querido. E aí quando ele vai escrever a carta aos Romanos, e ele vai falar acerca da nossa expectativa de vida, ele fala algo extraordinário. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que a cada um de nós há de ser revelada. Você lembra do que Paulo declara para a igreja de Corinto? As coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. A nossa herança é o Senhor, nós herdaremos ao Senhor, e o que precisa motivar o nosso serviço é somente isso. É por isso, querido,
que precisamos viver uma vida bem tranquila com relação àquilo que o Senhor vai prover para cada um de nós. Se os nossos olhos estiverem fixados nele, nada mais vai importar, querido. Nada mais vai fazer sentido para você a não ser a presença. Sabe, é por isso que eu entendo que alguns homens deram respostas. E por que precisamos ter o nosso coração fixado nisso, querido? Porque homens de Deus entram em crise. Homens de Deus enfrentam momentos de dificuldade. Mas a sua visão e a sua expectativa precisa estar no Senhor. Você lembra do que aconteceu com Elias? Homem de Deus, homenzaço de Deus. Fez coisas. Elias disse que não ia chover e não choveu. Ele disse que ia chover e choveu. Irmãos, Elias desafiou os profetas de Baal no monte. Elias viu fogo caindo do céu. Mas nos seus momentos de crise, Elias perde um pouco da visão. E ele se esconde dentro de uma caverna. E aí ele se perde. E aí o seu coração se desvia do propósito, a ponto de Elias desejar a morte. E aí Elias perdeu o foco na missão e naquilo que ele precisava fazer. E às vezes isso acontece com muitos de nós. E aí sabe qual foi a ordem de Deus para Elias? Unge Hazael como rei, unge Jeú como rei também, e põe Eliseu no seu lugar. Você lembra do João Batista? O próprio Cristo vai dizer que nascido de mulher não houve homem igual a João. João, quando Jesus aparece, João declara: eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas agora João, no seu momento de dificuldade, preso, querido, seus discípulos vão visitar. O próprio João pede para os seus discípulos para perguntar a Cristo. Pergunta a ele mesmo se ele é o Cristo ou nós precisamos esperar por outro. As crises, as dificuldades nos faz, querido, ter uma visão talvez distorcida do propósito que o Senhor nos chamou para viver. É por isso que nós precisamos ter um entendimento de quem nós somos do Senhor, naquilo que nós viemos para realizar e de aquilo que já nos está garantido mediante ao que acontecer na nossa vida aqui nessa terra. Se a nossa herança é o Senhor, querido, se a sua herança é o Senhor, eu tenho certeza de uma coisa: os seus olhos não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é o que Ele já trouxe clareza no seu coração e nada nem ninguém vai te desviar desse propósito. É por isso que Paulo declara, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. São olhos fixados no Senhor, querido, porque o cansaço vai vir, vai ter dia que o desânimo vai vir, querido, mas você não pode perder a visão daquilo que o Senhor te prometeu por herança.